Prof, como escolher o método de pesquisa certo para o meu trabalho científico? Gente, metodologia do trabalho. Eu sei que isso causa um pouco de ansiedade em muitos. Por quê? Porque na maioria das vezes o professor só nos explica ali uma coisinha que outra, e é normal isso acontecer. Ele fala, tem um método tal, tem um método tal, escolham, se virem. E a maioria das pessoas escolhe método sem saber muito bem o que é o método, para que ele serve. O que tu tem que entender aqui? Primeiro, não se desespere, certo? Tem gente que fica muito paranoico com essa história de método. Calma. Primeira coisa é tu entender que existem diferentes tipos de método. O método de abordagem é a forma como tu vai estruturar o teu trabalho. Vou começar falando de algo mais genérico, vou falar da previsão constitucional, vou falar da previsão legal, do conteúdo, e depois eu vou especificar, vou afunilar e falar de alguma coisa mais pontual, um dos direitos. Eu vou começar falando de direitos fundamentais de forma geral, e lá no final eu quero falar do direito à honra, por exemplo. Ok, tu está começando do maior para o menor. Outros métodos, né, outras formas de abordagem é começar, digamos assim, contrapondo ideias. Então, um autor fala isso, outro autor fala aquilo, e no final eu vou ter uma resposta. Como tu vai estruturar o teu trabalho? Isso é o método de abordagem. No direito, o que a gente mais usa é o método hipotético-dedutivo, o dedutivo, que é o que mais a gente usa, e também o dialético. Existem outros métodos? Sim. Tu vai ter que conversar com o teu orientador, se tu tiver um orientador, ver o que ele entende, o que ele acha bom, se ele tem outros tipos, o método sistêmico, por exemplo. Mas, de forma geral, o dedutivo, o hipotético-dedutivo e o dialético é o que a gente mais vai usar. Prof, eu não sei direito o que isso significa. Tu vai ter que estudar um pouquinho. Pega livros, eu recomendo esse aqui da Lacatos da Marconi, Fundamentos de Metodologia Científica. Gente, esse aqui é um clássico. E assim, tem na internet. Ah, eu não quero comprar um livro. Tem na internet, tem na tua biblioteca. Vai atrás. Nesse livro aqui também a gente vai ter os métodos de procedimento. Lembra que eu falei que tem abordagem, a forma como tu organiza o trabalho? Nós também temos os métodos de procedimento, que é a forma como tu vai executar. Tu vai construir um contexto histórico, pode ser um método histórico. Tu vai fazer uma comparação com outros países, pode ser um método comparativo. Tu vai focar num tema específico, pode ser um método monográfico ou de estudo de caso. Tudo depende do que tu vai fazer. Prof, eu também não conheço esse tipo de método de procedimento. O que é isso? Gente, tu vai ter que estudar. Procura o livrinho que eu acabei de te indicar aqui. Tem disponível gratuitamente na internet. Essa parte de métodos, tu pode pegar o livro delas de 93. Não mudou. Tá entendendo? Isso não mudou. Diferente da BNT, que muda a norma aqui, muda a norma ali, a questão dos métodos não muda. Então, olha que boa notícia. Coloca no Google lá o nome delas, coloca o nome do livro e tu vai encontrar. Ok? Também a gente vai falar de técnicas de pesquisa. Tudo elas explicam aqui, mas por que eu não tô falando especificamente de cada um? Porque esse é o conteúdo que tu vai ter que sentar e tu vai ter que ler. Não é tão complexo, não é tão difícil, mas tu precisa entender o que é uma coisa e outra para poder fazer uma escolha acertada. Prof, mas e agora? Eu tô com dúvida. Para, estuda, reflete, conversa com teu orientador se tu tiver muita dúvida e também não entra muito em paranoia. O método que a gente utilizar, ele tem que ter a ver, ele tem que ter relação com a forma como a gente pesquisou, não é tão difícil. O problema é que a gente quer fazer uma coisa, a gente quer escolher método, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a gente não busca, né? A gente tem um pouquinho de preguiça, ou a gente quer que alguém dê a resposta certa e única, e não existe. Cada trabalho vai ter um jeito, cada trabalho a gente vai organizar de uma maneira. É natural que com o passar do tempo, tu comece, digamos assim, a ter o teu jeito de escrever. Então eu, por exemplo, uso muitas vezes repetidos os métodos. Por quê? Porque é a forma como eu pesquiso, a forma como eu escrevo. Agora, no início, é necessário que tu faça um estudo. Então, ó, não fique muito paranoico com isso, no entanto, saiba que existem diferentes métodos, existem diferentes autores também. Então, eu recomendo sempre a Marina de Andrade Marconi, a Eva Maria Lacatos, que é um clássico, mas existem outros professores que também são renomados na área, e aí cada um deles vai ter a sua forma de explicar a metodologia, mas sabendo que tu vai usar um ou que tu vai usar outro, tu consegue te defender se alguém te questionar sobre por que, como tu escolheu a tua metodologia. Ok? Então, não adianta. Vai atrás, pesquise, eu já te dei a dica de como encontrar. São conteúdos bem pontuais e aí tu vai, com o tempo, tendo mais prática e isso vai se tornando mais fácil também. Ok, jovens? Se tu tem interesse em escrever trabalho científico, se tu quer fazer um mestrado, se tu tem interesse em fazer um bom TCC, eu recomendo que tu vá no link da bio, que nós temos um e-book em que eu ensino os segredos para tu escrever um bom trabalho científico, um bom artigo científico. Bom artigo científico, se tu souber fazer um bom artigo, tu sabe fazer qualquer trabalho científico. Então, vai dar uma olhada no link da bio, que eu prometo que vai te ajudar bastante. Um beijo, um abraço